Pero yo le digo a los imperialistas y le digo a mi pueblo, le digo, no se atrevan, porque la respuesta pudiera ser el inicio del final del imperio norteamericano. No se atrevan. Dejen quieto a quien quieto está. Yo soy un hombre de paz. ¡Venga por mí! ¡Aquí lo espero en Miraflores! ¡No se tarde en llegar, cobarde! ¡Venga por mí, cobarde! Estados Unidos acaba de enviar 4.000 militares para o Caribe, mas não foram apenas soldados. Soldados da Força Aérea e da Marinha dos Estados Unidos começaram a ser deslocados para o Mar do Caribe, numa operação desenhada pelo Pentágono. Eles enviaram um navio de guerra de 40.000 toneladas, submarinos nucleares. Imagine todo esse poderio militar, navegando bem próximo da Venezuela. Medios como CNN informaron que este operativo autorizado por Donald Trump incluye el grupo anfibio USS Iwo Jima, otros 2 buques, un submarino nuclear, destructores, un crucero de misiles, aviones de reconocimiento y apoyo aéreo de combate bajo el mando del Comando Sur. Nicolás Maduro, quando viu essas notícias, sabe o que ele fez? Se escondeu em um bunker. Você acha que isso é coincidência? Ele sabe uma coisa que a maioria das pessoas não sabe. Neste vídeo, vou te mostrar o que está por trás dessa operação. E por que Maduro está certo em ter medo do que está por vir. Bem, para começar, eu preciso te dizer que a força que os americanos enviaram não é brincadeira. No centro de tudo está o USS Iwo Jima, um navio de assalto anfíbio de devastadores 40.000 toneladas. E este não é um navio qualquer. É basicamente uma base militar flutuante com um convés de voo de 257 metros e capacidade para transportar mais de 2.000 marines totalmente equipados. O navio tem até um hospital a bordo com 600 leitos. É literalmente uma cidade militar navegando pelos mares. Junto com ele viajaram o USS San Antonio e o USS Fort Lauderdale, 2 navios de transporte anfíbio da classe San Antonio. Esses navios são os cavalos de batalha da operação, carregando veículos, equipamentos e tropas. Completando a força, temos um submarino nuclear de ataque operando de forma encoberta, além de aeronaves de reconhecimento P-8 Poseidon fazendo vigilância de longo alcance e vários contratorpedeiros da classe Arleigh Burke equipados com o sofisticado sistema de combate Aegis. Mas aqui tem algo bastante curioso. A justificativa oficial dos Estados Unidos para essa movimentação massiva é combater organizações narcoterroristas, que eles escolheram a dedo. Só que, se você olhar mais de perto, vai perceber que algo maior está acontecendo. Pare para pensar. Por que você precisaria de uma força de invasão anfíbia para combater traficantes de droga? Marines não são treinados para combater o tráfico de drogas. Essa é uma missão da Guarda Costeira. Isso significa que eles foram enviados para algo muito mais sério. A resposta para essa pergunta está em quem exatamente os americanos consideram o alvo principal dessa operação. Eles designaram o Cartel de Los Soles, uma das organizações criminosas mais poderosas da América do Sul, como uma organização terrorista. E quer saber quem eles apontam como o cabeça dessa organização? Ninguém menos que Nicolás Maduro. Não estamos falando de um cartel comum. Estamos falando do próprio governo venezuelano sendo classificado como uma organização criminosa internacional. E os americanos estão levando isso muito a sério. Por isso, colocaram uma recompensa gigantesca na cabeça de Maduro. 50 milhões de dólares. Para você ter uma ideia, essa recompensa começou em 15 milhões e foi aumentada agora para 50 milhões. E isso não aconteceu por acaso.
Só que esse problema vai muito além de Maduro. O Tren de Aragua, uma das gangues mais violentas e aterrorizantes da América Latina, que nasceu nas prisões venezuelanas e hoje espalha terror até mesmo nos Estados Unidos, também entrou na lista de organizações terroristas. E junto com eles, conexões com o Cartel de Sinaloa do México, uma das organizações criminosas mais poderosas do mundo. Estamos falando dos grupos que controlam boa parte do tráfico internacional de drogas, sendo oficialmente classificados como terroristas. Na prática, isso significa que esses grupos deixaram de ser um problema para o Departamento de Justiça e se tornaram uma ameaça à segurança nacional para o Departamento de Defesa. E quando algo vira questão de segurança nacional, a resposta se torna militar. Esta mudança foi absolutamente genial, pois, ao transformar cartéis em organizações terroristas, os americanos ganharam autoridade para usar todo o seu imenso arsenal militar contra eles. Para se ter uma ideia, essa é a mesma autoridade usada contra Al-Qaeda, ou ISIS. Agora, eles não estão lidando mais com uma questão policial, é uma questão de guerra ao terror. Fontes dizem que Maduro se escondeu em um bunker secreto em Caracas depois que descobriu a movimentação militar americana. E quer saber? Ele tem bons motivos para estar apavorado. Afinal, já vimos esse filme antes. Em 1989, Manuel Noriega controlava o Panamá e estava envolvido com narcotráfico. A resposta americana, mais de 20 mil soldados invadiram o país na Operação Just Cause. O objetivo era capturar Noriega por acusações de tráfico de drogas. Noriega tentou se esconder na Embaixada do Vaticano, mas acabou se rendendo. Foi extraditado para os Estados Unidos e passou décadas na prisão. Agora aqui está um detalhe que vai te dar arrepios. A mesma 22ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais, que está navegando para o Caribe, agora participou da invasão de Granada em 1983. Para quem não conhece a história, Granada é uma pequena ilha no Caribe onde os Estados Unidos enviaram milhares de soldados para derrubar o governo local, alegando proteger estudantes americanos e combater a influência comunista. Foi uma invasão relâmpago que durou poucos dias e removeu completamente a liderança do país. Essa mesma unidade militar, com o mesmo treinamento, a mesma especialidade em assalto anfíbio, está agora nas águas próximas à Venezuela. É como mandar o mesmo executor para fazer o mesmo trabalho. Essa unidade tem um histórico muito específico. Quando ela aparece nas águas de um país latino-americano, geralmente algum líder acaba sendo removido do poder. Como você pode ver, temos um padrão aqui. Quando líderes latino-americanos são acusados de narcotráfico, a resposta americana é contundente, e Maduro sabe disso. Mas tem uma questão ainda maior por trás de tudo isso, e que quase ninguém está falando. Se engana quem pensa que essa operação é só sobre drogas. É sobre uma competição geopolítica muito mais ampla. O Comando Sul dos Estados Unidos, responsável pela América Latina, tem feito declarações alarmantes ultimamente. O almirante Craig Fowler, comandante da região, foi direto ao ponto dizendo: o hemisfério ocidental está sob ataque, mas não por exércitos, e sim pela influência crescente da China e da Rússia, que estão minando ativamente os princípios democráticos. E os números comprovam que o almirante não estava exagerando. A China assinou mais de 40 acordos portuários na América Latina. Eles estão literalmente comprando a infraestrutura da região. A avaliação oficial americana é clara. Estamos perdendo nossa vantagem posicional neste hemisfério. Para os americanos, a América Latina sempre foi considerada seu quintal. Ver a China ganhando tanto espaço é inaceitável. E a Venezuela? Bem, ela é uma peça central nesse jogo. Maduro é aliado tanto da China quanto da Rússia. Para os americanos, remover Maduro não é só sobre drogas, é sobre recuperar influência perdida e mandar uma mensagem clara para os chineses e os russos. O hemisfério ocidental ainda é território americano. E quer saber o que é mais impressionante?
Essa operação que está acontecendo agora começou a ser planejada em 2020. Naquele ano, os Estados Unidos fizeram a primeira grande demonstração de força no Caribe, enviando uma flotilha naval sob o pretexto de combater o narcotráfico. Foi chamada de Operação Antinarcóticos Aprimorada. As governments and nations focus on the coronavirus, there's a growing threat that cartels, criminals, terrorists, and other malign actors will try to exploit the situation for their own gain, and we must not let that happen. We will never let that happen. Today, the United States is launching enhanced counter-narcotics operations in the Western Hemisphere to protect the American people from the deadly scourge of illegal narcotics. Mas a verdadeira inovação foi no âmbito legal. Eles transformaram os cartéis de organizações criminosas comuns em organizações terroristas. E isso mudou tudo. Uma diretiva secreta assinada pelo presidente autorizou o Pentágono a usar força militar diretamente contra esses grupos. Antes, isso era trabalho da DEA e da Guarda Costeira. Agora virou trabalho do Exército, da Marinha e dos Marines. O aumento da recompensa por Maduro de 15 para 50 milhões de dólares é uma prova de que a pressão só tem aumentado desde então. E essa pressão está funcionando. Neste momento, drones e aeronaves militares americanas estão posicionados em Porto Rico, Panamá, Colômbia, Bahamas e Antilhas. Maduro e os cartéis estão cercados. Há bases americanas em países que cercam a Venezuela por todos os lados. E Maduro, bem, ele não aparece em público desde a última sexta-feira. O fato de Maduro ter se escondido mostra o seu desespero. Afinal, líderes só se escondem quando acreditam que uma ameaça real está chegando. E dentro da própria Venezuela, a população começou a pressionar o governo. Além da crise econômica que está piorando, da inflação que está descontrolada, eles agora têm que lidar com a pressão militar externa. O regime está sendo atacado de fora e de dentro ao mesmo tempo. A situação de Maduro hoje é muito parecida com a de Noriega nos meses antes da invasão do Panamá. Havia uma pressão militar crescente, isolamento internacional, problemas internos e uma recompensa milionária na cabeça. Mas a diferença é que Maduro tem o apoio da China e da Rússia. Só que todo esse apoio tem seus limites. Se a pressão americana se tornar insuportável, até mesmo os chineses e os russos podem decidir que Maduro não vale mais todo esse investimento. Mas tem algo que Maduro ainda não descobriu. Fontes militares revelam que os americanos já têm um cronograma específico de como e quando agir. E a data pode ser mais próxima do que ele imagina. Como você pode ver, o cerco a Maduro está se fechando dia após dia. A questão agora não é se os americanos têm capacidade para fazer isso. A história nos mostra que eles têm. A questão é quando e como isso vai acontecer. Maduro está certo em ter medo. O filme está se repetindo e ele sabe exatamente como essa história costuma terminar. E você, o que acha? Será que Maduro vai conseguir resistir a essa pressão ou vai acabar como Noriega? Deixe sua opinião nos comentários. Se este vídeo te ajudou a entender melhor essa situação complexa, se inscreva no canal e compartilhe com quem também quer ficar por dentro da geopolítica mundial. Até o próximo vídeo.